Meu irmão, minha irmã, mais uma vez é domingo, dia do Senhor, dia de estarmos em comunhão com nosso Deus, fazendo a experiência da oração em família, da oração em comunidade, da oração como irmão e irmã em Cristo Jesus, que eleva a sua prece ao Deus da vida. E nós estamos no mês das vocações, mês em que nós rezamos por todas as vocações. E de modo muito especial, neste domingo, nós rezamos pelas vocações dos catequistas. Aqueles que são chamados, aquelas que são chamadas de forma especial para um serviço importantíssimo, um serviço de educar nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos na doutrina da Igreja. Ensinar aquilo que Jesus pediu, ensinar a palavra e ensinar também o magistério da Igreja. Ensinar o catecismo, ou seja, ensinar o que a Igreja ensina, o que a Igreja nos transmite. Então, nesse domingo, a Igreja nos convida a recordar e louva a vocação dessas pessoas tão especiais, que se dedicam incansavelmente na construção do reino de Deus. Eu queria dizer para cada um de você, catequistas, meu muito obrigado, porque vocês se deixam seduzir pelo Senhor. O autor sagrado é Ele, o próprio, que diz, que garante: felizes os pés que andam para anunciar a boa nova. Então, vocês, de modo muito especial, são homenageados no dia de hoje, nesse domingo, a vocação dos catequistas, das catequistas. Então, em comunhão de oração com vocês, quero rezar agradecendo a Deus por cada um, por cada uma, por todos, por todas que se dedicam a essa missão tão bonita, tão maravilhosa de evangelizar. A liturgia desse 21º domingo do tempo comum nos propõe hoje dois temas fundamentais, que são fundamentos da fé cristã: Cristo e a Igreja. Então, recorrendo lá à primeira leitura do Antigo Testamento do profeta Isaías, no capítulo 22, versículos de 19 a 23, Isaías mostra como uma pessoa se tornava ministro da casa real através da entrega das chaves do palácio do rei. Eliaquim é aqui figura de Pedro, a quem Jesus confiará o governo supremo do povo de Deus. Então essa imagem nos ajuda a entender melhor o evangelho de hoje, uma figura de linguagem, um gênero literário que nos ajuda a compreender o porquê Cristo entrega essa missão. Cristo entrega as chaves, Cristo entrega o primado a Simão. E a segunda leitura, lá da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo de 33 a 36, que é um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria e principalmente a ciência de Deus, que realiza o seu projeto de salvação da humanidade de uma forma peculiar, de uma forma tão especial, porque Deus respeita a humanidade, Deus respeita o maior de todos os presentes dos quais Ele concedeu à humanidade, que é o livre-arbítrio. No Evangelho, nós vemos lá em São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 20, Jesus entregando a Pedro as chaves e, com isso, o primado da Igreja. Da adesão dos discípulos a Jesus como o Messias, Filho de Deus, é aí que nasce a Igreja. A comunidade dos crentes,
a comunidade dos discípulos de Jesus, aquela comunidade que é convocada, organizada ao redor de Pedro, ao redor daquele que Jesus confia como chefe do corpo apostólico, São Pedro, pedra, rocha. Então, o texto é apresentado para a gente de duas formas. Mateus faz essa apresentação, primeiro, num caráter totalmente cristológico, quando ele pergunta: quem dizem os homens que sou eu? Ele pergunta para os discípulos. O texto nos faz essa pergunta também a nós: quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? E essa também pergunta num caráter eclesiológico, caráter de igreja. Quem é a igreja para nós? A primeira pergunta é destinada para cada um de nós, não só para os discípulos daquela época. Quem dizem as pessoas? Jesus interroga os discípulos, porque ele sabia que os discípulos estavam ali no meio do povo. Jesus pergunta: o que dizem as pessoas? O que dizem esses homens e mulheres a meu respeito? O que eles pensam de mim? Jesus não queria saber uma pesquisa ou fazer uma pesquisa de Ibope, para saber como é que ele estava. Jesus não estava preocupado com a sua fama, mas ele estava preocupado se as pessoas estavam compreendendo qual era a sua missão. Isso é importante para que a gente entenda o evangelho de hoje. Para os homens, a resposta é que Jesus é um homem extraordinário, um homem bom, justo, como tantos outros homens que vieram antes dele. Uns dizem que é Jeremias, outros que é João Batista, outros dizem que é qualquer um dos profetas que ressuscitou dos mortos. Mas Jesus retorna a pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Para Pedro e os discípulos, Jesus era muito mais do que aquilo que os homens e as mulheres daquela época estavam vendo, porque eles estavam junto com o Divino Salvador. E o Espírito Santo coloca essa moção no coração de Pedro, que diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro, responde à confissão de fé dele, que é a fé da comunidade dos discípulos, que nessa hora é apresentada pela voz de São Pedro, que é o fundamento sobre o qual Jesus vai assentar, vai construir a sua igreja. Sobre você, Simão, sobre você, que a partir de agora será pedra, será rocha, sobre sua fé, edificarei minha igreja, sustentará a sua fé a minha igreja. E aí a gente tem que entender o significado da igreja. A igreja é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como Messias, como Filho de Deus. Ela existe para testemunhar Cristo e para levar a todos os homens e mulheres a proposta de salvação que ele veio oferecer. Para isso, é confiado a Pedro e à comunidade esse poder das chaves, o poder de ligar e desligar, o poder de dar acesso. As chaves significam autoridade e o governo sobre a casa, sobre a cidade. Uma missão particular para manter a unidade da fé em Cristo Jesus. Lembra o administrador do palácio, de que fala a primeira leitura lá de Isaías. E a pergunta vai para você. Da mesma forma que enquanto meditava essa palavra para deixar essa mensagem para vocês, perguntei isso para mim: quem é Cristo hoje? E a gente vê que, apesar do secularismo, apesar desse período de contemporaneidade que nós vivemos, cada vez mais
vai se difundindo, vai tendo um abandono da prática das tradições cristãs, cada vez mais generalizado. É interessante notar como essa pergunta, quem é Cristo hoje, continua atual. Essa pergunta que ele fez para os discípulos há mais de 2000 anos continua muito atual para cada um de nós. Para os jovens, Jesus representa essa novidade, a contestação de uma sociedade, a contestação de um sistema envelhecido, de um sistema árido, privado de fantasia, privado de criatividade. Para as pessoas sofridas, oprimidas, Jesus aparece como o libertador, como o símbolo de uma esperança que não está somente num futuro misterioso. Para as pessoas, os agentes das obras sociais, Jesus é aquele que vai na contramão, é aquele que luta contra a injustiça, que luta contra a opressão, contra a exploração do homem pelo homem. Até as pinturas apresentam hoje Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, com vestes extravagantes, coloridas. Alguns até caracterizam umas fotos parecendo meio hippie ou de um barbudo que está ali meio com a cara de revoltado ou mesmo entristecido. E nós também fazemos questão de ter uma imagem de Cristo. Nós temos imagem de Cristo muitas vezes pendurada no pescoço, no anel, na parede, uma imagem de pedra, de madeira, de ferro, de ouro, às vezes como uma peça preciosa de arte que a gente tem para enfeitar a nossa casa, a nossa sala, os nossos consultórios. Seu nome, Jesus, é cantado em festas, é cantado em momentos de alegria e até de boemia, e é recordado nos momentos de apuros, como o último socorro, o último recurso. Jesus me salva. Tudo isso revela uma realidade positiva, sim. O nosso mundo não pode prescindir de Cristo. Nossa história está tão marcada por Ele que é impossível ignorar a presença de Jesus Cristo. Mas a pergunta vai para mim, Padre Alessandro. A pergunta vai para você que está me ouvindo. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus para mim? Para responder, a gente não pode apenas procurar na nossa memória alguma fórmula que nós aprendemos lá na nossa infância, na nossa catequese, ou nós ouvimos de alguma pessoa, dos nossos pais, dos nossos educadores, cuidadores, ou que nós lemos nos livros. É preciso a gente mergulhar dentro de nós mesmos, procurar lá no nosso coração, em nossa fé vivida e testemunhada. Assim nós vamos nós descobriremos o que Jesus representa de fato em nossa vida. Cristo não é uma personagem histórico, morto do passado. Ele ressuscitou. É isso que diz nossa fé. É isso que diz Paulo, quando ele diz: se ele não tivesse ressuscitado, vazia, sem sentido seria nossa fé. Ele está vivo. Ele vive ainda hoje no menor dos irmãos. Ele vive lá no mendigo, no migrante, no bêbado, no revoltado, no pecador, no ladrão, nessas pessoas que desejam a conversão e até mesmo naqueles que não desejam a conversão, porque ele vive dentro de cada um de nós. Ele vive no nosso coração. Ele vive em nossos familiares, em nossos irmãos e irmãs. Ele vive no coração de todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, já ouviram falar nesse nome, Jesus. E ele nos fala ainda hoje no Evangelho
que nós devemos conhecer com fidelidade, que devemos viver com autenticidade e que devemos anunciar com renovado ardor missionário. Aí vocês poderiam perguntar, Padre Alessandro, mas onde a gente encontra com Jesus Cristo? Onde nós podemos encontrar esse Jesus? Meu irmão, minha irmã, na fé que nós recebemos de nossos pais, de nossa família, na fé que nós vivemos na comunidade religiosa, na igreja, na fé que nós vemos testemunhada nas Sagradas Escrituras, no sangue dos mártires derramados em nome da fé, na Sagrada Liturgia, especialmente na celebração da Eucaristia, que hoje, diante da pandemia, estamos mais participando nos meios de comunicação, no sacramento do perdão, da reconciliação, da confissão, na oração pessoal, que todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, rezamos, na oração comunitária, na comunidade viva na fé, no amor fraterno, nos pobres, nos aflitos, nos enfermos, naquelas pessoas que precisam de nós. Descubra a felicidade de servir, de amar, de perdoar, e Cristo se encarnará em cada um de seus gestos. Ele se encarnará em cada rosto da pessoa humana que você encontrará ao longo de seu caminho. E é por isso que eu quero agradecer muito o trabalho das catequistas, dos catequistas, que dedicam sua fé, dedicam sua vida, dedicam um tempo especial da sua vida, do seu dia a dia, para preparar, para se formar e para ensinar as nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos, o amor de Deus, as verdades do Evangelho, a doutrina da Igreja. A vocês, minha bênção, catequistas. A vocês, minha oração. A vocês, o meu amor. E a todos nós, chamados e enviados, a todos nós, anunciadores da verdade e da vida, a todos nós, cristãos, saibamos viver a mensagem de Cristo e responder, não apenas para Ele, mas para nós mesmos, quem é Ele. Faça a experiência dele, faça a experiência do amor dele, que você não vai ficar de braços cruzados. Você vai dizer como o profeta, eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.